Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 29 a 31 do livro de Deuteronômio. O versículo 1 do capítulo 29, a aliança na terra de Moabe é a mesma que foi feita antes no Monte Horebe, ou Monte Sinai, com certas modificações devidas às novas circunstâncias. É distinta e nova, porém no sentido de que agora foi feita com uma nova geração. Versículo 4 do capítulo 29. Isto não significa que Deus fosse culpado da cegueira espiritual de Israel. Positivamente, Deus não provoca a rebelião do homem contra si, mas ele conformou o coração do homem de tal maneira que, cada vez que este se recusa a fazer a vontade de Deus, torna-se menos sensível à próxima chamada ao mandamento. A consciência, sim, torna-se menos acessível e o coração vai endurecendo. Versículo 5 do capítulo 29. A preservação especial de roupas foi mencionada em Deuteronômio 8, versículo 4. O fato adicional dado aqui é que eles não beberam nem vinho e nem qualquer outra bebida fermentada, visto que não havia uvas no deserto. Eles também não tinham pães, mas Deus lhes supriu com o maná. Versículo 9 do capítulo 29. À luz de todos os poderosos atos de Deus em favor de Israel, ele tinha todo o direito de esperar que eles seguissem fielmente o pacto deuteronômico e assim prosperassem. Porém, sendo a natureza humana aquilo que é, mesmo manifestações miraculosas de poder nem sempre levavam à fé e ao arrependimento. Versículo 12 do capítulo 29. Ao chamar isso de uma renovação da aliança do Sinai, devemos lembrar que a aliança era a mesma, mas não o povo. Todos os homens com mais de 20 anos de idade tinham perecido no deserto. Muitas das pessoas com menos de 20 anos, então, agora entre os 40 e os 60 anos de idade, tinham visto os grandes acontecimentos, entretanto, sem tomar parte deles. Agora eles também deviam afirmar a aliança. Versículo 13 do capítulo 29. Tendo Israel assumido o compromisso de fidelidade ao pacto, o Senhor retribuiria, confirmando-o como um povo, e ele próprio como seu Deus, conforme havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Deus não tinha meramente apresentado um novo arranjo pactual com essa geração, mas tinha também confirmado um arranjo feito com os pais no Sinai. Versículo 15 do capítulo 29. Moisés indica no versículo 15 que o pacto não está sendo feito apenas com aquela geração, mas inclui a descendência dos israelitas que estavam presentes naquele momento, o que, de certa forma, lembrava aos presentes da necessidade de continuamente falar do Senhor e de suas maravilhas para filhos e netos. Versículo 18 do capítulo 29. A idolatria seria como uma raiz a produzir fruto amargo. Versículo 19 do capítulo 29. Entre o povo escolhido de Deus, haveria aqueles que andariam nos seus próprios caminhos pecaminosos, mas que diriam ter paz. Semelhantemente, o Novo Testamento fala a respeito de pessoas da igreja que declaram ter paz, salvação e vida eterna, mas não se preocupam em fazer a vontade de Deus. Na frase que fala em acrescentar a sede à bebedeira, o hebraico original dessa frase, aparentemente um antigo provérbio, é de difícil tradução. Os termos aqui traduzidos por sede e bebedeira, algumas vezes têm sido traduzidos por terra regada e por terra seca. A frase inteira significa que o pecador não escapará ao julgamento por ocultar-se secretamente na companhia dos justos. Outra possibilidade de tradução é: de forma que a terra bem regada é destruída juntamente com a terra seca, ou de forma que o beberrão será destruído com aquele que tem sede, o que indica que o pecado de um trará desgraça a muitos. Uma terceira tradução possível é acrescentar à sede a bebedeira, precisamente o que lemos em nossa versão em português, e cujo sentido é de que o homem pecaminoso piora sua culpa, afundando-se mais ainda no pecado. Versículo 20 do capítulo 29. Deus manifestaria sua ira e o seu zelo, porque só ele tem o direito de ser amado pelo seu povo. Apagar o nome implica que a pessoa seria esquecida pelas gerações futuras. Versículo 23 do capítulo 29. Os nomes das 4 cidades que foram destruídas nos dias de Abraão são citados. Em Gênesis 19, Sodoma e Gomorra são mencionadas e é declarado que a área inteira fora destruída. Deuteronômio reúne os 2 registros históricos e menciona as 4 cidades destruídas. O julgamento de Sodoma e das outras cidades foi um exemplo da ira divina.
Versículos 24 a 26 do capítulo 29. Quando as gerações futuras virem a horrível destruição da terra e perguntarem acerca do motivo, a resposta será imediata e clara, porque abandonaram o pacto do Senhor e cometeram o pecado da idolatria, que é o mais odioso de todos, violando os 2 primeiros mandamentos. Versículo 29 do capítulo 29. O significado da segunda parte deste versículo é aparente. A lei revelada por Deus reveste-se de importância vital, e os israelitas e seus filhos obrigatoriamente deviam seguir a lei revelada. A referência às coisas encobertas pode sugerir que Moisés enfrentava aqui o futuro incerto da nação de Israel, lembrando-se da sua inconstância e de como eles se voltaram para o bezerro de ouro em Horebe. Nessa incerteza, Moisés entregou o futuro incerto nas mãos de seu Deus fidedigno. Lembremos que há mistérios divinos que vão além da compreensão humana, mas o que precisamos saber nos foi revelado e a isto devemos dar a nossa atenção. Agora vamos falar sobre o capítulo 30. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 30, essa seção sugere que o arrependimento de Israel e seu retorno aos pés do Senhor ocorreriam por iniciativa do Senhor, um ato de sua graça, no qual as promessas de Deus e a necessidade de Israel em ser obediente às condições do pacto seriam reconciliadas. Versículos 4 a 5 do capítulo 30. À medida da compaixão de Deus na restauração, igualará ou mesmo ultrapassará a medida de sua ira no julgamento e no exílio. Versículo 6 do capítulo 30. A prometida restauração e renovação resultarão de uma obra soberana de Deus nos corações de seus eleitos. Mediante a circuncisão, no sentido de transformação de seus corações, Deus substituirá a total incapacidade e a teimosia pela humildade e pelo arrependimento de que eles precisam, purificando para si mesmo um povo que o amará e que lhe será obediente. Versículo 7 do capítulo 30. A restauração futura trará um cumprimento às promessas feitas a Abraão e à sua descendência. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em Gênesis 12, versículo 3. Moisés vinculou a restauração prometida nos versículos 3 a 10 a outro julgamento de Deus contra os inimigos de seu povo. Versículos 9 e 10 do capítulo 30. O retorno de Israel ao Senhor traria uma reversão das maldições que os israelitas tinham sofrido, e eles desfrutariam das bênçãos da obediência pactual, em vez de sofrerem as consequências da desobediência. As bênçãos da aliança renovada serão inseparáveis da obediência do remanescente restaurado do povo aos mandamentos do Senhor. Versículos 11 a 14 do capítulo 30. Para que os israelitas não reclamassem, dizendo que as exigências do pacto eram muito difíceis de obedecer, Moisés lhes lembrou que a capacidade para assim fazer estava nos próprios israelitas. Isso se refere à revelação da intenção e dos propósitos do Senhor a eles no Sinai e agora na Transjordânia. Moisés nos instruir acerca dessas questões e eles deviam imprimi-las no coração e na alma, tanto deles como na de seus filhos. Versículo 15 do capítulo 30. Moisés requereu uma tomada de decisão. Existem 2 caminhos, o da vida e o da morte, a bênção de Deus ou o julgamento certo. Josué apresentou as mesmas alternativas em Josué 24, versículo 15, e Jesus, maior do que Moisés ou Josué, conclamou os seus discípulos a seguirem a vereda estreita que leva à vida, em Mateus 7, versículos 13 e 14. Versículo 19 do capítulo 30. Em um cenário semelhante a um tribunal, o Senhor chamou as testemunhas para presenciar que ele estava oferecendo a Israel a vida e a morte. Uma vez que essas testemunhas deviam ser duradouras e objetivas, ele não chamou seres humanos ou mesmo anjos, mas os céus e a terra. Ele apelou aos israelitas para que escolhessem a vida de abençoada obediência, a fim de que eles e sua descendência pudessem viver. Agora nós vamos estudar o capítulo 31. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 31, Moisés já tinha 120 anos e sentia os efeitos de sua idade avançada. Moisés não passaria o Jordão, mas Deus continuaria com seu povo, a despeito de sua localização ou mudança de liderança. Embora o idoso Moisés continuasse ativo, a conquista de Canaã requereria alguns anos e era tempo para um homem mais jovem ocupar-se das tarefas do grande profeta. O mais importante, porém, é que o próprio Senhor guiaria Josué, tal como havia feito com Moisés. Versículo 6 do capítulo 31. As palavras proferidas aqui por Moisés assemelham-se ao encorajamento que Deus deu a Josué depois da morte de Moisés.
Versículos 7 a 8 do capítulo 31. A transferência de poder político com frequência é uma questão delicada. Sabiamente, por ordem de Deus, Moisés elevou Josué na presença do povo de Israel. Agora Moisés o estava encorajando a enfrentar a nova e grande responsabilidade. Versículo 9 do capítulo 31. A lei que Moisés escreveu, como diz o versículo, se refere ao livro de Deuteronômio, além de Êxodo, Levítico e Números, com as ordenanças do pacto de Deus com seu povo. A lei foi escrita para ser preservada para gerações futuras, pois o pacto era para ser guardado não somente pelos ouvintes imediatos de Moisés, mas também por sua descendência. Versículos 10 a 13 do capítulo 31. Em razão de haver apenas uma cópia da lei no início e dada a limitada capacidade de leitura da população de Israel em geral, o povo tinha que ser reunido para ouvir sua leitura no fim de cada 7 anos, na festa dos tabernáculos. Moisés providenciou a instrução regular do povo e dos seus filhos, na lei da aliança pelos sacerdotes, num período do ano em que o povo teve tempo amplo para aprender. A festa dos tabernáculos caía no outono e perdurava uma semana. Durante o ano sabático, a terra ficaria sem cultivo e o povo, desta forma, não estaria sobrecarregado com os deveres agrícolas. Versículos 14 e 15 do capítulo 31. A legitimidade e autoridade de Josué como sucessor de Moisés foi sublinhada por sua comissão na tenda da congregação, acompanhada pelo aparecimento de Deus na coluna de nuvem. Versículos 16 a 19 do capítulo 31. O Senhor conhecia a história de Israel, com sua disposição natural à infidelidade. Assim, Deus revelou profeticamente a Moisés a apostasia futura dos israelitas e os juízos divinos decorrentes disso. Esta profecia foi preservada em forma de cântico, como ordenado a Moisés pelo Senhor, para servir como testemunho nos dias futuros, como uma advertência de Deus às gerações futuras. Versículos 20 e 21 do capítulo 31. O valor dos cânticos é que podem ser facilmente aprendidos e transmitidos a outros. A canção de testemunho seria para sempre uma recordação constante da falta de gratidão de Israel para com Deus. Versículo 26 do capítulo 31. O livro da lei deveria ser colocado ao lado da arca. Vejam que não deveria ser guardado dentro da arca, como as tábuas com os 10 mandamentos, pois ninguém poderia abrir, mas deveria ser colocado ao lado, já que o livro deveria ser lido de 7 em 7 anos. Versículo 30 do capítulo 31. Esse versículo introduz o cântico do testemunho que nós veremos no estudo de amanhã. Terminamos, então, o estudo dos capítulos 29 a 31 do livro de Deuteronômio.